Começa agora mais um programa, meu, seu, nosso podcast, pode acreditar. Hoje a entrevistada é ela, Adriana. Adriana, como que eu posso chamar o seu nome? Adriana? Eu coloco Adriana Cristine, só que eu uso o nome artístico de Drina Christi, Drina que é Christi. do meu nome mesmo, Adriana Cristine. E como que você começou essa sua história, Adriana? Conta pra mim. Começou adolescente, né? Era pivetinha, tipo, com 15 anos eu comecei a ver coisas, sentir coisas. Minha família toda é espírita, parte da minha família é umbanda, outros candomblé. Por parte do meu pai, aí eu já tenho o lado cadecista, né? Então já vem esse berço. E aí de pequena eu já comecei indo em centro, né, que eu comecei a ter problemas da parte espiritual, até porque eu não sabia, eu era novinha, ia muito pra balada, bebia, tudo mais, né, Sim, esse sim. negócio de balada. Sim. E aí comecei a me cuidar espiritualmente, aí já comecei a pegar a parte de cartas, comecei com o tarô de Marsella, aí depois fiz o baralho espanhol, o baralho cigano tradicional, aí na sequência fiz outros também, que é o Lila Romaio, matriarca cigana. E já tem um outro oráculo aí em vista do meio cigano, que são as runas ciganas. E o que te levou a trabalhar com os baralhos ciganos? É, assim, a gente sente no sangue, né? Fica é um negócio bem pessoal, bem íntimo, não dá para explicar. Você começa a ter a atração, né? Eu comecei gostando de cristais, pirâmides, né? Pesquisar a parte oculta, a parte mística, esse negócio todo. E meu pai, como também era, né, pegava, além da parte espiritual, pegava a parte mística, eu achei um tarô de Marcélia nas coisas do meu pai. Aí não deu outra, né? Já catei aqui. Olha, meu Já? pai, isso é meu. Beleza? Meu. Não seu, meu. E se Ok? apoderou? E já fui, e fiz na época, eu fiz curso do tarô de Marcélia, né, quis me aprofundar. Aí, claro, aí depois pegando outros oráculos. E como que funciona, para quem é leigo, como que funciona a tiragem de carta, o trabalho da carta? A carta, cada carta, na Uma verdade, consulta, na ela verdade, tem né? um significado meio que duplo. A carta nunca tem um significado só, né? Ela tem normalmente uma carta só, ela carrega mais de um significado. E em conjunto, você olha a carta que está do lado, a carta que está em cima, embaixo. Então, no conjunto, uma completa a outra. Aí tá uma carta, aí a outra carta está junto, você vai ler junto, como se fosse um conjunto de cartas, você tem a dedução dali. É um negócio que é estudo também, tem que ter um estudo das Se cartas. aprofundar mais. Mas, acima de tudo, o dom de você olhar, né, conhecer as cartas. Opa, mas essa carta com essa tá me mostrando isso. Entendi, Né? Você ter a definição do que o jogo quer te dizer. entendi. Esse que é o ponto X. Porque conforme vai a tiragem, você vai ler todas as cartas como uma coisa só. Adriana, o que que a gira cigana ela representa na sua vida hoje? Minha essência toda. Minha essência toda. A parte cigana em mim, ela é muito forte. Apesar de eu ter um lado afro, né, forte em mim também, mas a parte cigana, ela é muito forte. Realmente, na parte espiritual e na parte astral, o carro-chefe é cigano, né? Eu trabalho com uma cigana de esquerda e uma cigana de direita. O que que significa consulta espiritual e gira? A gira cigana, assim, qual é a diferença? Na prática seria bem dizer a mesma coisa, porque a gira é a entidade em terra, né, para dar a consulta. E a consulta espiritual é a mesma coisa, é a entidade, aí seria no caso particular, seria só a pessoa e a entidade. Aí dá a consulta. A gira não, a gira é um coletivo, né? Vai mais de uma pessoa, né? Vai algumas pessoas ou várias pessoas, dependendo. Em caso eu faço um negócio pequeno porque é só eu para dar consulta. Sim. Apesar de eu ser feita no santo, raspada no Ifá, na doutrina Ifá, eu não sigo como mãe de santo, eu sigo mais como uma baba cigana.
Então, eu não tenho, o espaço que eu tenho lá não é um terreiro com um monte de filho de santo para me auxiliar. Sou eu sozinha. Sim. Então, não dá para aquele monte de gente para se consultar, porque o carrego é forte. Então, lá normalmente é coisa pequena. As cartas, elas mostram ou indicam o caminho da vida? As cartas, ela é uma bússola, na verdade. Ela não só vai mostrar... ela vai mostrar os rumos. A pessoa faz uma questão, eu quero saber de tal situação que eu quero fazer. O baralho vai mostrar os rumos. Ó, se você fizer assim, vai dar desse jeito assim. Se você seguir aqui, vai dar desse outro jeito. Se você seguir aqui, vai dar desse outro jeito. É muito difícil o baralho passar para a pessoa o que ela tem que fazer. Normalmente ele mostra os segmentos, a pessoa decide o que ela tem que fazer. O máximo que pode acontecer é a pessoa pedir uma orientação mais específica. Qual o melhor para mim? O que seria o melhor para mim? E aí sim o baralho dá um caminho. O melhor caminho seria aqui. Adriana, quais as perguntas que as pessoas mais fazem quando elas te procuram? Amor, dinheiro, trabalho também. Nossa, minha mulherada perguntando se o cara tem outra. Às vezes umas perguntas acabou. Já tem gente perguntando se o filho era dele. Nossa. É complicado, viu? Existem situações que você prefere não falar pra pessoa? Ou até mesmo um outro significado? Ó, é que assim, como oraculista, eu tenho que falar o que a carta tá me mostrando, o que o jogo tá me mostrando. Eu não posso chegar, ver uma coisa e falar outra. Verdade. É totalmente fora de ética, porque a minha função ali é interpretar o jogo. O jogo vai falar, eu vou mostrar. Aí que nem falar, mas o jogo só fala a verdade. Eu vou explicar porque isso entre aspas. Explique. Depois de décadas assim trabalhando com jogo, que nem eu já tenho 30 anos de jogo, comecei com 15 para 16 anos, já tô com 48, daqui a alguns meses 49. Não parece. E de começo, a gente pensa que conhece o jogo, mas não conhece. Realmente você só descobre o jogo mesmo, só conhece o jogo mesmo, depois de 21 anos de oráculo. E depois desse tempo eu pude ver que o jogo não necessariamente fala só a verdade. Ele fala às vezes o que precisa. Já aconteceu de eu fazer uma tiragem e a mulher perguntar se o cara tinha outra. E eu sabia que ele tinha outra, porque ele tinha ido lá jogar. Ela achou meu cartão e veio atrás para saber. Ela perguntou se ele tinha vindo jogar. Claro que eu não vou responder se ele veio jogar, né? E ela perguntou, quero saber se ele tem outra. Eu sabia que tinha. Embaralhei, joguei e o jogo negou. E eu falei o que o jogo me passou. Sim. Aí onde fala, mas como que o jogo mente? Eu falei, não é questão de mentir. Não é tudo que a gente pode saber. E o astral tem os motivos para isso. Às vezes o jogo está evitando uma briga de faca, que é o que pode acabar acontecendo, ou às vezes pela minha própria segurança, de ela chegar em casa, porque a cigana lá assim, assim, assado, falou que você tem outra. Aí o cara bate na minha porta, eu jogo contigo, aí tu fala pra minha mulher que eu tenho outra. Então, assim, né? O jogo tem os motivos. E independente de eu saber o que é, o que não é, eu vou falar o que o astral tá me passando ali. Porque algum motivo ele tem pra falar. Certo. Entendeu? Você já viveu ou vivenciou alguma coisa relacionada à espiritualidade que você pudesse contar pra gente aqui? Que eu sei que às vezes tem coisas que não pode nem se contar, né? Olha, eu já tive uns negócios estranhos que nem... Uma vez, alguns lances estranhos, uma vez eu fazia um ritual e no ritual tinha um desenho de um pentagrama. Sim. E quando eu estava ali no meu ritual, eu olhei assim e eu vi um par de olhos direitinho, aqueles olhos assim, sabe? Nossa. Que faz assim. Eu olhei... Te olhando. E eu vi, né? Porque na hora que eu olhei pros olhos. É claro, aqueles olhos me olharam também. E eu olhei e eu virei. Eu falei, não tô vendo isso. Isso é coisa da minha cabeça, não tô vendo isso.
Aí respirei. Calma, Adriana, você não vai ver mais nada agora. Na hora que eu olhei, eu vi ali de novo. Olha, eu sei que eu fiquei com... eu terminei o ritual olhando para um lado, mentalizando, claro. Certo. Mas olhar eu não conseguia olhar porque eu vi os olhos ali me olhando na primeira e na segunda. Um outro caso também muito estranho, tinha uma taça com água, uma vela dentro do copo de vela, em pezinho, uma vela palito. E, de repente, eu escuto um pof. Eu olhei, mas Mas eu fui direto na salinha ali que eu coloco as coisas. Quando eu cheguei, a boca da taça estava encaixada assim no pezinho da taça, né? Encaixou. E toda a volta ali da taça, faz aquela voltinha, tudo estilhaçado assim, em volta assim. Caramba. Aí eu olhei em volta, meu, a vela não tá em pezinha dentro do copo, não foi calor, nada caiu do teto, o teto tá ali direitinho, tudo. Eu olhei e falei, alguma coisa estão falando, negócio saber o que é, que não é normal. Imagino. E fatos também que, o jogo uma vez, eu já cheguei a fazer 6 jogos numa questão e os 6 deram a mesma coisa. Sem um saber do outro, com pessoas jogos diferentes, sem um saber do outro. 2 vezes isso já aconteceu. Você falou que de pessoas que não saibam. Como que você lida com pessoas que chegam carregada, descontrolada emocionalmente? Você tem alguma técnica, Adriana? É complicado porque assim, a gente acaba puxando esse carrego. Então, a gente tem que ter um controle, que nem toda semana eu tomo banho de ervas, eu faço oração todo dia, eu acendo o anjo da guarda, eu cuido da porteira que a gente fala, né, de casa, né, que é onde eu atendo, onde eu faço a gira. Então, você tem que ter todo um suporte espiritual ali para poder segurar, senão não dá. Né? E saber conversar com a pessoa, porque dependendo do que tu fala, a pessoa piora. Tu não pode deixar a pessoa sair pior do que ela entrou. E qual é a relação entre espiritualidade e saúde emocional? Você consegue deduzir para mim? Tem a ligação, porque o emocional ele é muito ligado ao astral, ao espiritual, né? Tanto é que falam que o coração é a casa da alma, né? O nosso espírito realmente é o cérebro, que é onde fica registrado tudo. Sim. Toda a nossa vida, toda a nossa personalidade, sim, vidas passadas, para quem acredita, tem gente que não acredita, eu acredito. Também. Tá tudo aqui. O negócio é que vidas passadas tem o famoso véu do esquecimento, né? Não pode lembrar. Sim. Mas o nosso espírito é aqui, mas a casa da alma é o coração. Então, o astral, o espiritual e o emocional são muito ligados. Muito ligados. Poucas pessoas sabem, mas você também é profissional da massagem. Sou profissional da massagem também. Dentro desse contexto, você traz consigo a espiritualidade ou é algo que não, você já a massagem ela tem coisas? A massagem ocidental, que ela é mais física, né, para dores, para tirar nódulos, estresse, tensão, coisa assim. E tem a massagem oriental, que pega mais para esse lado de energia, né? Você trabalha normalmente na massagem oriental, a energização, né? Aí tem a cromoterapia, que é esse lado de terapias holísticas, que pega muito esse lado oriental. Eu, além da massagem, utilizo a cromoterapia e a energização junto na massagem. Normalmente eu trabalho a linha oriental e a linha ocidental no mesmo trabalho. Além da musicoterapia também, que dá uma boa influência na hora. Então, é todo um conjunto de técnicas para auxiliar, para relaxar, para tirar dor, tirar estresse, tirar nódulos, acalmar, tranquilizar. Além de quando a gente está exercendo, né? Isso qualquer terapeuta sabe muito bem o que eu estou falando. A gente escuta muito desabafo. E assim, a gente acaba conversando também justamente para poder passar aquela sensação, né, de bem-estar para a pessoa, dar um esclarecimento, alguma coisa, né? Muita gente conversa, esses problemas em casa, no trabalho, isso e aquilo. E você dá também uma orientação ali para a pessoa. Então você acredita que o corpo ele guarda emoções, né? Sim. Emoções, energias, de tudo. Pessoas em nossa volta, lugares,
tudo. Tanto matéria morta, né, como pessoa, matéria viva. Tudo na nossa volta a gente puxa essas energias. As cores, elas têm vibração, elas têm energia, aromas. Então, tudo na nossa volta, seja vivo ou não, vibra uma energia, né? Tem uma vibração e você puxa essa energia. Adriana, qual é o momento que você acha que a pessoa ela tem que procurar alguém como você? Qual o melhor momento? Normalmente, quando a pessoa começa a se sentir desorientada, sem chão, desorientada, né, tá perdida, não sabe o que vai fazer, tá naquela situação, às vezes, entre a cruz e a espada, né, que nem falam, e não sabe o que vai fazer, como é que vai agir, sabe, tá preocupada, mas se eu fizer isso pode dar aquilo, se eu fizer aquele outro pode acontecer tal coisa, e fica aquele negócio. Aí sim, procurar o jogo para dar uma orientação, uma posição para aquela pessoa, porque o jogo, além de ele ser um oráculo para ver passado, presente e futuro, ele é uma bússola. Ele vai te dar uma orientação, vai te dar uma posição. E também a parte de terapia, massoterapia, cromoterapia, energização, a musicoterapia também que eu trabalho junto, que vai dar uma acalmada. Banhos de ervas, rituais também que podem ser receitados ali para poder tá dando um amparo para aquela pessoa. Sim. Então tem N coisas, mas assim, normalmente, né, quando a pessoa chega naquele pico ali, o que eu faço? Tô perdida. Sim. É onde realmente eu recomendo procurar uma boa orientação. Adriana, se eu tiver errado, você me fala. Quais são os mitos que as pessoas mais têm sobre cartomancia, é isso? Isso, cartomancia, tá certo. Mitos assim. Às vezes a pessoa. Porque me disseram, porque me disse, né? Às vezes não é nem questão de cartomancia. O que acontece é o seguinte: é muita gente que fala uma coisa e não é aquilo. Né? Infelizmente, hoje em dia é muita picaretagem, muita coisa, muita gente pilantra, não só na parte de oráculo, mas igrejas e outras coisas aí, né? Outros trabalhos, outras funções. Então, às vezes, o mito não é em cima da cartomancia, né? Seria em cima do cartomante ou da pessoa, né? Em relação àquela função. Claro, a cartomancia, assim, tem gente que não acredita, é um direito da pessoa. Sim. Né? Não crê, tem gente que não crê em orixá, não crê em vida passada, não acredita em oráculo, é um direito da pessoa. Então, aí não seria nem um negócio tá mistificando, seria um negócio de crença. Mas, de um modo geral, a mistificação vem da pessoa, né? Que, será que é, será que não é? E não do oráculo, da doutrina em si. Adriana, o que diferencia uma pessoa séria que nem você de um picareta? Logo de cara pede dinheiro. Logo de cara. É por isso, olha... Gente, quem é pai de santo, mãe de santo, sabe muito bem que eu vou falar e não vem com mimimi não, porque eu não gosto de mimimi. Eu me afastei do candomblé porque é só dinheiro. É pai de santo querendo dinheiro para trabalho disso, trabalho daquilo, mais dinheiro para... É só dinheiro. E querer colocar os filhos de santo... tem filho de santo que lambe o chão que o pai de santo pisa. Nossa. Além de, claro, um dos outros motivos de eu me afastar do candomblé, além desse negócio de só dinheiro, foi porque eu comecei a fuçar em jogos, que foi até uma das questões que eu falei, né? Que eu fui em 6 jogos e os 6 falaram a mesma coisa. Certo. E realmente todos me falaram uma coisa. Adriana, esse exagero do candomblé perante o astral é desnecessário. É só para dinheiro mesmo. Não tem necessidade nenhuma. Que tem uma necessidade, um corte, às vezes tem isso, todos os jogos afirmaram, tem. Mas o candomblé, eles colocam um exagero de cortes. Muito, né? Absurdo, de 3, 4, 5 bichos para uma única entidade, um único orixá. E eu fucei isso, 6 jogos, inclusive jogo de búzio, de Ifá, de uma amiga minha de Umbanda e de Quimbanda. Sim. E até o jogo de búzios fora do candomblé falou que é um exagero, sim.
Desnecessário. Então, além de pai e mãe de santo que não presta, ainda vi coisa na doutrina que eu não gostei Se e saí afastou. fora. A espiritualidade, ela ajuda a pessoa a tomar boas decisões? Sim, sim. Às vezes pode não ser o que você quer, mas eles lá enxergam melhor que a gente aqui. Então, às vezes você pode até xingar na hora, mas depois que você analisar, pô, é mesmo, foi melhor assim. Você já presenciou algum caso que te emocionou, Adriana? Eu acho que o lance da minha tia, né, quando ela pegou tumor, que o jogo, ele não mostrava o que ia acontecer realmente. E é aquele negócio, eu não debato, eu não discuto, porque eles têm os motivos deles. Então, assim, pra mim, ela ia ficar bem, ela ia se salvar, tudo mais, e não foi assim o que aconteceu, né? Ela passou um ano, ficou muito tempo internada, né? Desse um ano, foi quase o ano todo ali internada, e de final ela acabou falecendo. Mas na hora eu fiquei assim, né? Porque a gente fica. Só que eu entendi como é que o jogo ia chegar e falar, não, porque vai acontecer assim, assim, assado com a sua tia. Eu ia surtar antes. E minha prima, que é a única filha dela, que ama ela de paixão porque ela perdeu o pai cedo, ia surtar mais ainda. Minha mãe, que é a irmã dela. Ah, imagina saber antes do que ela ia passar. A gente ia surtar antes, então, de repente Verdade. o jogo não falou. Sim. E isso foi uma coisa assim que na época, minha tia faleceu no final de 2023, foi um ano certinho, de outubro de 2022 a outubro de 2023. E foi um negócio que mexeu muito com o meu emocional, não só meu, da família, né, de modo geral. E o jogo nunca falava nada. E, tipo, jogava em um, jogava em outro, jogava em outra pessoa. Todos falavam a mesma coisa. Mas é que negócio, eles têm o motivo deles para ter falado aquilo. Eu entendo o motivo deles, mas foi uma coisa assim frustrante, uma coisa assim que pegou, mas a gente saber com antecedência o que ia acontecer também não ia resolver nada. Nada. E qual foi o maior aprendizado que você teve no mundo espiritual, na vida espiritual? Nossa, não duvide das entidades, não duvide dos orixás, porque já aconteceu de eu falar, ai meu, eu não tenho nada, eu sou louca, isso é coisa da minha cabeça, eu não tenho nada. Nossa, a Dona Maria Dolores, minha principal, uma vez me deu uma amostra assim que eu falei, não, tem sim, eu tenho sim, eu não sou louca, eu tenho sim, tenho Dolores, tenho Rosa, tenho a minha heresia, tenho, não duvido não, porque eu sei que eu tenho. Eu tô vendo que eu tenho. É que às vezes a gente se frustra, né? Porque Sim. a gente às vezes busca uma coisa, de repente não vem, a gente fica, pô, mas cadê vocês? Então, até pelos fatos anormais, né, que aconteceu, dos 6 jogos falarem a mesma coisa 2 vezes, da taça, do zóio que eu vi na estrela, que eu ainda virei, voltei de novo e tava ali o zóio me zoiando, que eu vi o ritual olhando pros lados. Então eu sei que tem um lado espiritual, tem um lado místico, um lado oculto, sim, existente, sim, existe. Só que a gente não sabe qual é que é, como funciona exatamente. A gente Verdade. tem uma noção. E às vezes a gente não entende a atitude deles. Aí a gente fala isso, aquilo outro, xinga e tudo mais, e depois fala, ai, desculpa, foi mal. Malei, me perdão agora. Adriana, você atende pessoas de outras regiões ou só daqui da Baixada É mesmo? difícil. Já aconteceu de vir Já? pessoa de fora, mas é muito difícil. Normalmente é mais daqui mesmo. E qual conselho você daria para quem tem medo de fazer uma consulta espiritual? Gente, não tenha medo, não tem essa necessidade. É que assim, a pessoa tem que estar ciente do seguinte, quando ela vai fazer uma consulta, ela tem que ver que ela vai escutar o que de repente ela quer e o que de repente ela não quer. Né? Então ela tem que estar preparada para ouvir o que o jogo vai mostrar, o que o jogo vai falar. Mas é desnecessário ter medo, porque o jogo sabe o que ele tem que passar. Então é desnecessário ter medo. É que às vezes a pessoa fica, ai, mas se eu escutar isso? Não quer ouvir, Ai, né? se eu escutar aquilo? A pessoa às vezes tem medo da verdade, tem medo de alguma coisa.
Mas, gente, às vezes é melhor saber com antecedência do que saber em cima da hora, porque até lá você se prepara. Sim. Entendeu? Adriana, o que significa para você prosperidade além do dinheiro? Prosperidade é aquele negócio. Uma vez falaram para mim, realmente é uma pura verdade. A felicidade ela é feita de 3 pernas, que é dinheiro, aliados, parceiros, aliados, amigos, família, né? E saúde. Sim. Que a gente não consegue fazer nada sem saúde. Não. Então, prosperidade eu vejo isso. O dinheiro na medida certa para não faltar, não necessariamente sobrar. Tem que sobrar, né? Tem muito, não. Não faltar. Você ter sua casa, sua comida, pagar suas contas, sobra um pouco para você todo mês juntar. Sim. É o dinheiro na medida certa, o que precisa para não faltar. Família, amigos, aliados, parceiros, Sim. que precisa. E a saúde também, porque se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer suas coisas. Não dá, né? Às vezes, dependendo do teu estado de saúde, você fica dependente de outra pessoa que... Nossa, deve ser frustrante demais para alguém, né? Ficar dependente de outra pessoa. Então, é isso. A prosperidade, para mim, é isso. A Adriana, ela tem um sonho. Quais são os próximos projetos da Adriana? Bom, além dessas runas ciganas que eu quero pegar... eu posso dizer assim que eu realmente luto bastante para que o ser humano evolua em orações, em rituais. Eu não penso só em mim. Sim. Eu quero ter o meu, quero o meu, quero o meu. Boas vibrações para todos. Muita gente fala, mas isso não é problema meu, se o outro é assim é problema... Não, o outro ser daquele jeito é um problema de todos. Porque aquele outro sendo mal, ele vai prejudicar muitos inocentes, inclusive você e os seus. Então, a maldade, essa coisa ruim que eles têm no mundo, é um problema, sim, de todos. Porque é o que vai ficar pra gente e pros nossos. Vamos se dizer que a pessoa viu a nossa entrevista e gostaria de poder agendar alguma consulta com você, seja carta, massagem. Como que ela acha, Adriana? Fácil pela internet, Adriana Cristine, Linha do Oriente. Vai aparecer ali no Google ou direto no meu site, linha do Oriente, tudo junto, .com.br. Adriana, eu faço sempre essa pergunta para todos, né? O que a Adriana, dos 15, 16 anos ali, diria para a Adriana de hoje ou ao contrário? Eu posso colocar claramente que a Adriana dos 15, 16 anos ia falar para a Adriana de agora: caramba, como eu era retardada. Assim como a Adriana de agora fala muitas vezes pensando lá, né? Lá Nossa, atrás. quando eu tinha 15, 16 anos. Como eu era retardada, gente. Que a gente sempre acha com 15, 16 anos que a gente tá no alto. Ah, eu sei tudo, eu tô ligada em tudo, eu sou a top, que não sei... Meu, quando o tempo passa, tu fala, caramba, como eu era imbecil e não sabia. Né? Nada como Verdade. o tempo, assim, pra você ir amadurecendo... Ver o quanto enxergando como a gente era retardado. Nossa, eu vivia nas baladas, chapando coco. Sim. Não que eu me arrependa, porque eu acho que tudo é fases. Você teve um aprendizado daquilo. Sim. Entendeu? Mas assim, hoje em dia realmente eu paro pra pensar e falo, caramba, como era imbecil. Eu achava que sabia tudo, conhecia tudo, né? E nada. A gente sabe uma titiquinha assim naquela época, acho que sabe tudo. Hoje em dia, com quase 50 anos de idade, né, que eu já vou fazer 49, eu posso afirmar sem problema nenhum. Eu era muito retardada na minha adolescência, não me arrependo, foi um aprendizado, e hoje em dia eu enxergo como que a gente vai amadurecendo, vai adquirindo conhecimento com o tempo. E vai melhorando. O podcast, pode acreditar, ele tem um formato menor, mais objetivo. Nós estamos indo para o final. Antes, eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você pela oportunidade.
gostaria de pedir para você se você teria uma mensagem, uma palavra de incentivo, alguma coisa que pudesse agregar valor aqui. E se você toca algum instrumento, alguma coisa e pudesse tocar pra gente aqui. Toco, além da dança cigana, Sim. né? Eu domino toda essa parte cigana, rituais, dança, oráculo, parte espiritual. Eu toco castanholas, vou dar uma palhinha aí de castanholas, além de trabalhar com os oráculos, tudo. E uma mensagem que eu colocaria: não mostre ao seu Deus o tamanho do seu problema. Mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. Top. Entendeu? Muito top. Agora dar uma palhinha aqui. E a gente vai terminando por aqui, mas antes disso, aquela palhinha top da Adriana. Eu toco a castanhola flamenca, né? Tem a galega também, que é diferente. A castanhola flamenca tem... Ai, que irado. Dedilhado. Que mais? Hey! Ué! Aê! Podcast Pode Acreditar termina aqui. Tamo junto. Adriana, obrigado. Obrigada a você.